Tudo bem. Vamos começar analisando essa imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem? Todo mundo está vendo, né? Está vendo, Cláudio? Dá para ver? Certo. Vou fazer algumas perguntas para vocês em cima dessa imagem aqui, que é uma típica cena de avaliação de suspeitos, porque provavelmente um deles cometeu um crime. Você já deve ter visto isso aqui em algum filme ou em algum lugar. Primeira pergunta. Quem nessa imagem aqui já foi preso? Olhando para os três. Quem é que já foi preso? Olha aí bem. Dentre esses três, existe um que é médico e é um excelente médico. Quem é dos três que é o médico? Quem é dessas três pessoas que é mais inteligente? Se você fosse escolher, dentre esses três, alguém para apresentar como um cidadão de caráter, quem seria? Agora aqui é uma pergunta mais objetiva. Ó. Se você fosse escolher, dentre esses três, alguém para apresentar como um cidadão de caráter, quem seria? Pronto. Quem dentre essas três pessoas, na sua mente, poderia ser o mais perverso? Oh. Pronto. Se você respondeu a qualquer uma dessas perguntas apenas olhando para a foto, talvez você nem tenha respondido oralmente, mas você pode ter respondido mentalmente a cada uma dessas perguntas. Se você respondeu a elas, muito provavelmente o estudo de hoje é para você. Você já ouviu a frase, as aparências? Não julgue um livro? Ou, quem vê cara não vê? Pronto. Essas frases certamente são muito comuns e existem em resposta a uma atitude mais comum ainda. Essa atitude é o julgar e classificar o valor ou a capacidade de uma pessoa apenas baseado em sua aparência. Normalmente, pessoas equilibradas tendem a já ligar o modo de defesa nos dias atuais quando alguém começa com essas frases. Por quê? Porque nos nossos dias, vários movimentos têm se valido desse problema para proporem uma cura que é tão dolorosa, tão danosa quanto a doença. Mas a gente não pode deixar que os exageros em relação a essa questão, que eles roubem dos nossos olhos a profundidade e a relevância dessa questão. Então, por mais que movimentos progressistas sejam cheios de excessos, nós temos que convir que existem problemas sérios no mundo que são relacionados à observação da aparência das pessoas. Um desses problemas é o racismo. Devemos admitir que na mente das pessoas, muitas pessoas são totalmente desqualificadas pelo fato de serem mulheres. Existe sim um machismo em algum nível. Devemos admitir que a cor da pele gera mais aceitação para uma pessoa do que para outra. Nós devemos admitir que a parcialidade resultante de uma análise que se limita aos olhos é um problema real. E por que é um problema real? Porque o julgar, segundo somente as aparências, é uma atitude que é tratada na Bíblia como pecado, como uma transgressão da lei. Então, na continuação da nossa exposição em Tiago, nós veremos o grande esforço de Tiago em tratar o problema que é por ele denominado de acepção de pessoas. Então, na continuação, chegamos no capítulo 2, agora nos versículos 1 a 13, melhor, nós veremos como Tiago lida com essa questão da acepção de pessoas. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, seja conosco, derrame graça, Pai. Nós não temos capacidade alguma que não venha de Ti. Não temos força, Senhor. Não temos condições de oferecer ao Senhor qualquer coisa, se antes não vier do alto para nós o privilégio de realizarmos ou de fazermos para Ti. Abençoe esse momento, que venha ser um momento de grande edificação, de aprendizado, que venha ser um momento de reflexão genuína nas nossas próprias vidas e na maneira como temos conduzido algumas determinadas ações. Abençoe as minhas palavras para que elas venham a ser claras. Abençoe também a vida dos irmãos. É isso que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém.
Permita-me começar explicando o roteiro que nós vamos seguir nesse estudo. Nós vamos dividir os 13 versículos dessa noite em duas partes. Na primeira parte, que corresponde aos versículos 1 a 3, nós vamos definir o que é a acepção de pessoas. Na segunda parte, que corresponde dos versículos 4 a 13, nós veremos 3 argumentos que Tiago utiliza para nos convencer a abandonarmos todas as manifestações desse grande problema. Então, vamos começar por definir o que é a acepção de pessoas. Vejamos o que diz os versículos 1 a 3 do texto. Um irmão pode ler, por favor, esse texto 1 a 3? Pronto. Irmãos, nessa primeira parte, nós vamos definir a acepção de pessoas. Nesse início de sessão, Tiago, ele vai começar sintetizando o problema. O problema que ele vai combater em toda essa parte aqui que a gente vai estudar. Esse início, ele funcionará como um resumo. Ele é como uma manchete de um site de notícias. Você já viu uma manchete, aquela manchete que chama a atenção? O pessoal bota, veja como está o famoso tal atualmente. Como estão os personagens da novela Marimar em 2022. Aí você olha, mas vou ver, não sei nem assistir a novela, mas você é capturado por aquilo. É isso que o Tiago faz nesse início. Ele lança uma ideia que vai sintetizar, que vai resumir o todo da questão que ele abordará. Ele aqui vai introduzir o problema. E essa introdução, ela tem 2 elementos. O primeiro é uma apresentação do problema, que é a acepção de pessoas, e o segundo é uma ilustração prática de como esse problema nos atinge. Então, na primeira parte dessa informação, que é o versículo 1, o texto vai começar dizendo o quê? Qual é a primeira frase aí que a gente observa? A primeira frase? Primeira construção aqui. O texto começa dizendo... No versículo 1, meus irmãos. E a ideia de Tiago aqui, ao usar essa expressão, é a ideia de relembrar aos destinatários, quem eram os destinatários, vocês devem lembrar, eram os judeus cristãos que estavam espalhados, que eles tinham uma ligação, eles deveriam se considerarem irmãos. Isso não era uma ideia abstrata. Tiago não está usando uma espécie de gíria gospel, como a gente muitas vezes utiliza hoje a chamar alguém de irmão. Ele não está falando aqui de um linguajar comum, mas o que ele está fazendo aqui é usar uma expressão que é precisa para o que ele quer fazer. Tiago aqui é cirúrgico, ele é perfeitamente específico, e com uma simples expressão, ele convida seus leitores, os destinatários a quem ele se dirigia, à observação de um fato concreto e importante. Os cristãos, em Cristo, são irmãos. Essa informação inicial que Tiago traz à tona implica que deveria haver naturalmente uma afetuosidade mútua, uma estima elevada, uma ideia clara e benevolente de um a respeito do outro. É isso que deve acontecer aqui. Nós somos irmãos. O que é que significa? Isso significa que quando o seu Zé Maria olha para o Edson Ivo, ele deve ter uma visão positiva, porque ele sabe que ali não é um estranho. Ele sabe que ali do outro lado não está alguém que é alheio a ele, mas a pessoa que está ali é o seu irmão, alguém que tem uma ligação profunda, alguém que ele sabe a origem e que projeta o destino, alguém que realmente tem um relacionamento real com ele. E só essa primeira ideia, se colocada em prática, ela já resolveria o problema, porque a acepção de pessoas, ela ignora esse fato da irmandade. Então, Tiago começa esse novo argumento geral assim, e na continuação ele tem algo mais a dizer. Ele continua, meus irmãos, e diz em seguida, não tenhais fé. O que é fé aqui? O que é fé aqui? Fé no Novo Testamento pode ter uma gama de significados. A variedade semântica dessa palavra é ampla no Novo Testamento. E muitas vezes fé se refere ao escopo doutrinário do cristianismo. Mas aqui não. A fé aqui
é a conduta cristã, e não é a doutrina especificamente. Então, Tiago aqui está dizendo que os irmãos não deveriam ter uma conduta cristã inadequada. Ele está falando aqui do comportamento do seguidor de Cristo. Tiago, ele vai visitar esse tema muitas vezes. E a ideia dele aqui é que a fé, a conduta cristã, o comportamento do seguidor de Cristo, ele não é feito de qualquer jeito. E logo em seguida ele vai apontar para o objeto dessa fé ao dizer: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Então, ele apresenta que existe uma conduta, existe um objeto, uma fonte, um alvo dessa conduta, que é o Senhor da glória. E essa apresentação aqui de Jesus como Senhor da glória, ela não é aleatória, mas Tiago está fazendo um contraste entre a glória de Cristo e a glória que ele vai citar posteriormente, que estava presente no vestuário dos ricos. Ele apresenta a glória de Cristo como incomparavelmente maior. O brilho de Cristo é tão grande que o mundo se apaga. Resumindo, Tiago aqui está dizendo: o povo do Senhor da glória incomparável não tem a sua vida marcada por algo. E o que é este algo? O que é essa ação que não pode nunca estar presente na vida do povo de Deus? No fim do versículo ele diz: acepção de pessoas. Ou seja, o povo de Deus não pode ter uma vida marcada pela acepção de pessoas. E a questão é, o que é isso? O que é acepção de pessoas? O que é isso? Você já ouviu essa palavra várias vezes, não ouviu essa expressão acepção de pessoas? Mas o que é isso? O que é acepção de pessoas? Acepção de pessoas, no grego, é uma expressão que literalmente significa aceitar o rosto de alguém. Ou seja, a ideia desse comportamento é a ideia de você valorizar uma pessoa a partir do exterior e não do interior. Então, a acepção de pessoas é tratar alguém de uma determinada forma, baseado somente na aparência, na raça ou na posição social da pessoa. Na acepção de pessoas, os olhos reinam e nada mais importa. É como se eu olhasse para o seu Zé Maria e dissesse: já sei quem é esse daí. É como se eu olhasse para o Gabriel e dissesse: esse daí eu já sei se presta ou não. É como se eu olhasse para o Cartilho e já pudesse, por meio do meu olhar, projetar qual o caráter e o comportamento que ele desenvolve neste mundo. Resumindo o todo aqui desta ideia. Para Tiago, uma pessoa que vive corretamente ao lado de Deus não deve julgar alguém somente pela aparência. O agradável ou o duro tratamento que você dispensa para alguém não pode se basear somente naquilo que você vê. Porque fazer isso é desenvolver um comportamento contrário ao comportamento do próprio Deus. Essa não é a primeira vez em que a Bíblia vai tratar esta questão. Peço que o irmão abra sua Bíblia em Jó 34 e leia o versículo 19. Pronto. Deus não faz acepção de pessoas. Se você lembrar da história de Davi, você lembra que lá o Senhor é apresentado como aquele que não vê como o homem vê. Por quê? Porque o homem vê o exterior, porém o Senhor enxerga o coração. Então, julgar alguém meramente pela aparência é uma conduta totalmente condenável diante de Deus. Depois de apresentar o problema, Tiago vai, nos versículos 2 e 3, ilustrar essa ideia aqui para que ela não seja uma ideia abstrata, para que ela entre na nossa realidade. E o que é que ele diz? Algum irmão lê aí os versículos 2 e 3 do texto. Vou botar hoje vocês para ler, porque essa parte inicial é um pouco mais teórica, para que vocês não se percam nela. Pronto.
Nessa ilustração a gente vê duas personagens. Quem são? Um homem rico, que chega na sinagoga, e um homem pobre. E também tem um personagem ali que está implícito nessa questão, que é quem? Zé Maria. Porteiro, aquele que recepciona. Na nossa igreja aqui é o irmão Zé Maria, mas aqui é o contexto do recepcionista. E o que é que acontece? O que acontece é que estavam ali, naquele contexto, esses três personagens, e o ambiente em que essa história acontece é uma sinagoga. E pode soar estranho para você, porque a sinagoga era o lugar de reunião dos judeus. Mas até o ano 70, as sinagogas elas eram usadas pelos cristãos como lugar de culto, como um ambiente de culto. E durante o início foi assim, até que no ano 70, com a destruição do templo, deixou de ser aceito o judaísmo como uma religião ali tolerável e passou a ser perseguido judeu e cristão, então não tinha mais essa liberdade, não. Então, esses dois homens chegaram ali, o rico e o pobre. O primeiro homem, o rico, tinha anéis de ouro, e anéis de ouro, no contexto antigo, você vai ver isso na Bíblia algumas vezes, trazia consigo, anéis em geral, anéis especificamente de ouro também, traziam consigo a ideia de autoridade. O anel era um símbolo de autoridade. E ele também tinha roupas de luxo. Muito provavelmente essas roupas eram cheias de fios de ouro que resplandeciam. Então, quando ele chegava, brilhava tudo. Quando um rico chegava na igreja, tudo brilhava, tudo ficava iluminado. O pessoal dizia, rapaz, o que é isso? Que coisa linda. Então, esse homem chega na igreja e entra. E, ao mesmo tempo, entra um pobre andrajoso. O que é isso? O que é um pobre andrajoso? Como é? Pronto. A ideia aqui é alguém de roupas sujas. Provavelmente um homem que passou muito tempo vestindo as mesmas roupas. Então essas duas figuras chegam na igreja e o que é que acontece? O que acontece é que colocam o rico numa cadeira do lado do ventilador e o pobre coloca de trás da coluna. Colocam o rico numa posição de honra e o pobre colocam em qualquer lugar. Colocam o pobre numa situação em que, naturalmente, pelo espaço físico ali, estava configurado que ele era desprezado. E o rico não. Irmãos, o que a gente vê aqui é uma igreja tratando uma pessoa com parcialidade por causa da sua aparente condição financeira. Isso é acepção de pessoas. Acepção de pessoas é o ato de definir o valor de alguém baseado somente em aspectos superficiais e exteriores. Acepção de pessoas é julgar segundo as aparências. E esse assunto, irmãos, ele não está preso à vida religiosa do século I. Na verdade, essa questão é uma questão cada vez mais atual. Esse julgar pelas aparências, esse tomar uma conclusão total a respeito da pessoa, baseado num fato pequeno, num fato superficial, está cada vez mais comum nos nossos dias. Isso é muito comum na polarização política. Existem pessoas que, ao descobrirem que alguém votou em um determinado candidato, já começam a desprezar a pessoa ou a projetar sobre ela toda uma gama de exageros que não necessariamente estão presentes na vida dela. A máxima destes é: quem vota em ladrão é... É o quê? Já ouviu isso, não viu? Talvez você já disse. Quem vota em ladrão é ladrão. Já que passou o contexto político, vamos falar de nomes. Irmão, você já parou para pensar que pode ter um crente genuíno que votou no Lula, consciente? Talvez ele não estava consciente das coisas que são cruciais para você, mas ele estava consciente de que na casa dele não tinha energia e chegou na época do PT. Ele estava consciente de que ele não tinha nenhum tipo de política social relevante ou enfatizada no âmbito nacional que o favorecesse. Ele era alguém invisível politicamente, até que em um determinado governo ele foi aceito, ele foi benquisto, ele teve benefícios. Então, a gente sabe que as coisas não se resumem a isso, mas existem muitas pessoas que, na sua simplicidade, votaram achando que estava fazendo o melhor. Pessoas de interiores, pessoas que estão em condições que não têm tanto acesso à informação, que votaram achando que estavam fazendo o melhor para o Brasil. Aí você olha para uma pessoa dessa e diz que ela é o quê? Ladrona. Por outro lado, existem uns que dizem que quem vota em genocida é genocida.
Vamos ler novamente esse trecho aqui. Vamos voltar o nosso olhar aqui e fazer alguns apontamentos. Vou pedir novamente que o irmão leia dos versículos 1 a 3, porque eu acho esse texto fantástico e que ele lida muito bem com a nossa realidade. Então, o irmão leia novamente os versículos 1 a 3. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, na acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro dos dedos, e pratos de luxo, e entrar também algum pobre trajuso, e tramado com referência, porque tem os pratos de luxo, e disseres, tu, assenta-te aqui no lugar de ouro, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo dos pratos dos pés. Irmãos, se entrar um petista nessa igreja aqui, como é que nós vamos tratar? Da mesma forma. Mas em muitos lugares não está sendo assim. Irmãos, o ambiente religioso está infestado disso aqui que Tiago está combatendo. O presidente chega na igreja, ele vai falar no púlpito. Chega alguém numa posição política contrária, é totalmente desprezado. Irmãos, esse julgamento superficial é um erro gravíssimo. O ato de você definir alguém baseado somente em aspectos superficiais e exteriores pode se manifestar também pelo racismo. E muitas vezes a gente acha que o racismo ele não existe no nosso meio. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, para que vocês notem como essa é uma questão que deve ser tratada com relevância, mesmo apesar dos excessos. Imagine que eu estou discutindo com a Camila, e a Camila, muito irritada, diz assim: Mateus, você é o pior marido do mundo. Isso é verdade? O pior eu não sou não, que ela ainda está falando. Então tem outros que são pior, que mata, né? Eu, pelo menos não matei ainda, então o pior eu não sou. Mas será que essa crítica exagerada, ela tem algo a me dizer? Tem. Provavelmente eu sou um marido ruim mesmo. Se chega ao ponto da minha esposa falar isso, provavelmente eu estou falhando. Então a gente vive numa sociedade em que as pessoas falam do racismo, falam que vidas negras importam. E muitas vezes a gente trata a questão do racismo como se fosse uma coisa que não existe, que só existe na cabeça da militância. E de fato a militância é exagerada. Eles têm problema, eles sempre apresentam uma solução que é, às vezes, muito pior do que o problema real dentro do nosso contexto. Mas, irmãos, existem pessoas que são discriminadas pela cor da sua pele. Eu já ouvi de pessoas em igreja que não deixaram a filha namorar com um rapaz por ele ser negro. Irmãos, mesmo existindo excessos na militância, nós devemos admitir que o racismo existe em muitas pessoas que se autoproclamam cristãs, por vezes têm uma atitude discriminatória. Pessoas que julgam o valor de alguém pela cor da pele. Irmãos, esse problema que Tiago está se referindo, da análise superficial, ele pode se manifestar também por meio de outra coisa, que muitos acusam-nos de ser e que sempre afirmamos que não somos e que de fato não somos, que é a questão da homofobia. Muitos tratam qualquer pessoa que esteja pecando nessa área como alguém pior do que os outros e ainda que sem possibilidade de redenção. Você já viu isso em algum lugar? Zombam, riem, tratam os que fornicam com outro parâmetro. A atitude deles em relação a qualquer homossexual é sempre negativa, de modo que a aproximação só visa uma mudança do comportamento, mas parece não se importar com a redenção da alma. Irmãos, esse é o mal que Tiago apresenta aqui. Ele deixa claro que alguém tratar o outro, bem ou mal, somente pela aparência, é uma atitude desaprovada por Deus. Tiago aqui ele se posiciona contra esse aspecto negativo, mas ele também se posiciona contra a bajulação, contra a discriminação. Essas atitudes, na visão dele, são acepção de pessoas. Estamos hoje discutindo essa questão. O que é acepção de pessoas? Alguém sabe? O que é? Como é? Pronto. Tem uma outra definição? Dá uma pista.
Genial, Júnior. Muito bom. O Júnior está... Definição melhor do que essa nem eu daria. Então, essa é a primeira parte. Definimos o problema. Esse é o problema que o Tiago está combatendo. Vamos agora para a segunda parte, quando o Tiago ele vai propor alguns argumentos contra a acepção de pessoas. Então, depois de Tiago definir o que é a acepção de pessoas como o ato de julgar o valor de alguém baseado somente em aspectos superficiais e exteriores, nós vamos agora observar como ele combate esse problema. E na continuação do texto, que é a segunda parte, Tiago oferecerá 3 argumentos contra a acepção de pessoas. E o primeiro argumento nós podemos encontrar nos versículos 4 a 7 do texto. Então, eu peço que um irmão leia aí esses versículos 4 a 7. Tiago 2, 4 a 7. Agora veremos o primeiro argumento que Tiago utiliza aqui. Pronto. Até o 7. O primeiro argumento contra a acepção de pessoas que nós podemos identificar aqui é: a acepção de pessoas corrompe o nosso julgamento. Vamos entender isso bem. Depois de apresentar e ilustrar o problema, Tiago agora vai focar nos efeitos que o problema traz. Nesse sentido, ele começa a observar os efeitos que a acepção de pessoas provoca na mente daquele que sustenta essa atitude. No início do versículo, ele vai dizer o quê? Não fizestes distinção entre vós mesmos. E a ideia dele aqui é que os irmãos estavam fazendo distinção. O que é distinção? Alguém tem outra versão da Bíblia aí que poderia explicar melhor? O 4. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Pronto, a mesma palavra. O que é discriminação? Separar do todo. Então, a ideia de Tiago aqui é que os irmãos estavam fazendo distinção entre eles, ou seja, eles estavam se tratando com parcialidade. Leiam novamente esse versículo aí. Pronto. Gostaria de abrir um pouco para a prática. Em que situações, irmãos, nós podemos fazer isso? Como é que isso entra na nossa vida prática? Eu queria muito ter trazido esse texto como um estudo, porque eu acho que ele tem muita abertura para a gente conversar a respeito disso. Mas como é que isso aqui pode ser visto na prática? Pode responder, vamos quebrar o protocolo hoje. Em que outras situações a gente pode ver isso? Ver se tratar com parcialidade? Acho que em algumas situações de divergências doutrinárias em áreas não tão essenciais, e que alguns consideram que alguns que creem em determinadas doutrinas são superiores a outros também. Às vezes, no meio pentecostal também, acontecia muito também de um batismo com o Espírito Santo. Alguns eram batizados com o Espírito Santo e outros não, então era meio que duas categorias diferentes de pessoas. Pronto. A ideia de Tiago aqui é essa. É que os irmãos estavam fazendo distinção entre eles. Ou seja, eles estavam se tratando com parcialidade por questões secundárias, baseados somente na maneira como as pessoas estavam se vestindo. Eles definiam, baseado no vestuário da pessoa, muita coisa a respeito do próprio caráter dele. E a conclusão que Tiago chega em relação a essa atitude é que, ao fazer isso, uma pessoa se torna o quê? Se torna um juiz tomado de perversos pensamentos.
De modo claro, a ideia de Tiago é que, ao serem parciais, os irmãos não somente estavam julgando com critérios que não eram os certos, mas eles estavam julgando com critérios errados. E, ao fazerem isso, as ideias erradas cada vez mais se proliferavam, se achavam ali multiplicação dentro da sua própria mente. Para Tiago não existe neutralidade. Ou a sua mente faz uma análise correta, ou ela está fazendo uma leitura errada. É a velha história. O muro é do diabo. Você está em cima do muro, você já está do lado dele. Então, fazer acepções de pessoas corrompe a mente, corrompe a análise, corrompe os critérios. Fazer acepção de pessoas nos coloca em uma posição de juízes, porém não de bons juízes, mas de juízes corruptos, de juízes maus, de juízes que, desconsiderando o fato, chegam a um veredito baseado nas suas impressões. Fazer acepções de pessoas corrompe a mente. Será que alguém aqui é assim? Será que alguém aqui está agindo dessa maneira? A impressão, eu vou tirar aqui porque eu estou batendo. O objetivo era não bater, eu estou batendo mais do que quando eu não estava. Irmãos, quando é que a gente pode fazer isso? Será que a sua mente ela não está assim, preenchida de perversos pensamentos? Irmãos, eu me lembro de um rapaz, muito amigo meu, durante muito tempo. Hoje a gente não se fala. Eu assisti enquanto ele lutava duramente contra a homossexualidade. Ele chegou para mim chorando algumas vezes, conversando comigo. E o que eu via em muitas pessoas, enquanto ele lutava, era uma torcida para ele cair. Ele arrumou uma namorada, o pastor da menina chegou para ela e pediu para ela deixar ele, porque ele não tinha jeito de homem. Ele caiu, hoje vive na prática do homossexualismo. E alguém pode pensar, o pastor estava certo. Ele livrou a menina de um grande mal. Acho que não. Eu não estou isentando ele de culpa. Mas foi duro ver pessoas torcendo para o fracasso dele. Zé Maria, você pode trazer Zé Maria, pode trazer água para mim, por favor? Uhum. Irmãos, é triste ver isso na igreja. Pessoas que veem jovens com comportamento efeminado e que tratam aqueles jovens como uma bomba relógio. Alguém que logo vai cair. Que não adianta nem depositar expectativa nem esperança. Será que você não tem sido um destes? Será que você tem favorecido ou tratado com mais carinho pessoas que têm mais dinheiro? Será que você não é um bajulador? Como cristãos verdadeiros, nós não medimos o valor das pessoas pelo que elas parecem ser. Mas nós amamos todos. Vislumbramos, sim, a mudança dos atos, mas antes disso esperamos uma mudança no coração, que só pode vir como resultado de uma compreensão clara do Evangelho. Eu não sou o juiz, você não é o juiz, então nós não devemos nos colocar nessa posição, porque se fizermos isso, só nos tornaremos juízes tomados de perversos pensamentos. Depois de apresentar essa ideia na construção do texto, Tiago vai novamente ilustrar como essa mente corrompida vai funcionar no mundo real. Ele então demonstra de modo claro a acepção de pessoas e nos faz viver uma realidade, ele demonstra claramente como a acepção de pessoas nos faz viver uma realidade paralela. Observem aí o que ele diz nos versículos 5 a 7. Novamente peço que o irmão leia essa porção aí. Versículos 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos obrigam
arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei rege, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo. Fazeis que... Pronto. Era até o 7, mas muito obrigado. Irmãos, o que Tiago comunica aqui é que, ao serem parciais, aqueles irmãos estavam entrando em uma terrível contradição. Primeiramente, eles tratavam os pobres piores do que o próprio Deus, pois Deus fez de muitos pobres o alvo da sua eleição soberana, separando esses pobres para a glória eterna. Mas os irmãos acabavam por desprezar os pobres, agindo assim de um modo totalmente contrário à ação divina. A grande questão aqui é que os irmãos estavam tratando os herdeiros do mundo vindouro de um modo inferior aos herdeiros deste mundo aqui. Por outro lado, ao invés de oferecer aos ricos uma reação coerente com a realidade, já que os ricos os aprisionavam em processos, arrastavam eles para o tribunal, eles escolhiam bajular os ricos. Eles elogiavam os ricos. Aqueles que blasfemavam o nome de Deus eram elogiados ali. Tiago não queria que eles desprezassem os ricos, mas tratar o culpado de males terríveis como um herói, somente por sua condição financeira, não faz sentido. A parcialidade, a acepção de pessoas, ela faz isso. Ela faz você ter um esforço enorme para se apresentar bem diante de alguém que você julga rico, enquanto você simplesmente despreza pessoas que Deus verdadeiramente fez delas ricos. A parcialidade, a acepção de pessoas, faz você viver num mundo que não existe. A cor da pele não importa. A condição social não importa. O sexo não importa. A textura do cabelo não importa. Porque aqueles a quem Deus escolheu salvar serão sempre dignos de honra e de amor. E não só estes, mas todos os que foram criados pelo Salvador. A acepção de pessoas corrompe o nosso julgamento e nos faz chegar às mais loucas conclusões sobre as pessoas e sobre a vida. E esse é o primeiro argumento de Tiago. Irmãos, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui e vamos continuar esse estudo em formato de estudo na quarta-feira, porque ainda tem muito conteúdo aqui e eu acho que vai acabar se tornando muito maçante se eu continuar por mais tempo, e aí vocês vão perder esse assunto que eu acho tão importante. Então, vamos recapitular o que vimos até agora. Tiago, ele definiu a acepção de pessoas como o ato de definir o valor de alguém baseado somente em aspectos superficiais e exteriores, e agora ele começou a argumentar contra essa atitude. E no seu argumento, ele destacou que a acepção de pessoas corrompe o nosso julgamento. E na quarta-feira, para não atrapalhar mais uma vez o estudo do Felipe de domingo, nós vamos encerrar esse assunto vendo os próximos 2 argumentos baseados neste texto. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, abençoe a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado pelo alerta que o Senhor nos deu. Nos separe, Pai, nos afaste desse mal tão terrível. Faça que não venhamos a cair nessa terrível armadilha que é a acepção de pessoas. Ajude cada um dos irmãos. Me ajude, Senhor, a não cair, não incorrer neste erro que tão claramente Tua palavra condena. Nos abençoe e abençoe o restante dessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.